Tá. Eu sou a Rádio Varela, acadêmica da Faculdade de Pitágoras, e eu estou no 10º período. Então, e o meu TCC é sobre o papel do enfermeiro frente às mulheres vítimas de violência sexual. Bom, no meu slide, eu fiz uma estruturação da apresentação, que tem a introdução, os objetivos, a metodologia, a revisão de literatura e as considerações finais. Bom, na introdução, eu coloquei: a violência contra a mulher ainda faz parte de uma realidade que assombra o público feminino. Apesar da alta prevalência, ela ainda é pouco identificada no serviço de saúde. Constitui-se um problema global. É necessário ampliar a visão da temática, melhorando a assistência às mulheres em situações de violência. E será que os profissionais de enfermagem eles estão preparados para acolher a vítima de violência sexual? O meu objetivo geral era discorrer a atuação do enfermeiro no atendimento às mulheres em situação de violência sexual. Os objetivos específicos é conceituar a violência sexual contra a mulher, discutir os principais fatores da violência sexual à mulher em que comprometem a percepção na assistência da enfermagem, justificar a importância no acolhimento da mulher em situação de violência sexual. A minha metodologia foi uma pesquisa descritiva, executada por intermédio de revisão literária, biblioteca virtual em saúde, literatura latino-americana, e científica eletrônica Libranet Online, o Ministério da Saúde e os periódicos publicados no ano de 2007 a 2016, onde eu encontrei 40 artigos, onde eu retirei 27 artigos para minha revisão literária. A violência contra a mulher é considerada um problema global, como eu já tinha falado, né? Então, é assim, apesar da alta prevalência, ela é pouco reconhecida no serviço da saúde. Ela constitui-se um problema para a efetivação de políticas públicas de enfrentamento da violência e que atinge 1 a cada 3 mulheres no nosso país. Né? O termo violência contra a mulher, ele traduz diversas formas de violência. Ele inclui a violência física, a violência psíquica, a violência psicológica, né? Bem como outros também, que são as mutilações, os assassinatos, os tráficos de mulheres. E, mundialmente, 5 mulheres são mortas a cada 1 minuto no mundo, vítima de violência sexual. E 119 são mortas por dia, sendo que são mortas pelo seu parceiro e até mesmo por parentes próximos, né? O que é o conceito da violência sexual? O conceito da violência sexual é qualquer ato que vai anular a vontade daquela pessoa, qualquer ato que vai anular a vontade da pessoa ali em si. É uma ação que ela obriga a manter outra relação sexual com o uso da força, a intimidação, a coerção, a chantagem, o suborno, a manipulação, a ameaça contra essa pessoa, contra essa vítima, né? Então, assim, esse problema é ainda muito comum nos países desenvolvidos, incluindo o Brasil. Estima-se que cerca de 30% de todas as mulheres no Brasil já foram vítimas de alguma violência sexual, seja na infância, seja na adolescência ou na fase adulta. O enfrentamento da violência contra a mulher é um problema de saúde pública e ele requer da equipe da saúde, em especial do enfermeiro, o enfermeiro saber lidar com essa situação, né? O manejo da situação, para que a mulher ela sinta-se bem acolhida nessa hora. Ai, gente, eu tô nervosa. Então, assim, o enfermeiro ele tem o papel primordial ali naquela hora da ajuda com a mulher, né? Na hora que ela procura uma unidade de atendimento, assim, ou então ela não procura que acabou de ocorrer o ato, ela procura uma hora da vida dela, ela vai procurar uma unidade de saúde para fazer um preventivo ou para ir numa consulta médica. Então, o enfermeiro ele tem que estar ali disposto, ele tem que estar ali com a ausculta, né, com a ausculta dele para ele saber identificar aquele problema. Porque esses tipos de violência sexual, ela vai ocasionar ali no momento, ela tem o imediato, ela tem os como que eu posso dizer? Ela vai causar os transtornos imediatos, só que ela pode causar os pós também. Porque além de ser
imediato ali, que a vítima vai chegar com medo, vai chegar acuada, e pode ser depois, né? Muito depois desse tempo, que já ocorreu na infância, ocorreu na adolescência, e ali ela está ali naquele momento e ela quer compartilhar com alguém, então o enfermeiro está ali para ela compartilhar isso, né? E quais são os principais fatores da violência sexual que a mulher, que compromete a percepção na assistência da enfermagem, né? A percepção da família, né, que a família às vezes não sabe identificar o que está acontecendo com aquela pessoa, não sabe descrever o que está acontecendo com aquela pessoa. As características da violência, porque as características da violência, assim, se foi na hora, ainda tem algumas características, pode ter características físicas, né? Mas se foi depois de 72 horas, já não tem características físicas mais, né? Então, só vai ficar as emocionais, as comportamentais, né? O despreparo profissional, que o que eu li nos meus estudos é que muitos enfermeiros eles não estão preparados, né, para essa prática de acolher essa vítima, porque eles alegam que durante a graduação não foi abordado esse tema. Eles não tiveram essa abordagem de tema para poder saber lidar diante dessa vítima de violência sexual. A dificuldade, né, dos profissionais em reconhecer, porque muitas vezes, igual eu falei, os transtornos pós, é uma bulimia, é uma anorexia, é uma depressão, é uma síndrome do pânico, que essa mulher tem, várias infecções urinárias, vários problemas no trato reprodutório e reprodutivo. Então, as enfermeiras não sabem ainda lidar com essa situação, não sabem detectar esse problema, né? Assim, então, causa um sentimento de impotência, de insegurança na equipe da enfermagem, quando a pessoa sai da graduação e já se depara com isso, né? Com essa violência. Então, a importância do enfermeiro no acolhimento dessa mulher assim, os serviços de saúde pública, eles são as principais portas de entrada para o atendimento de situações de violência, né? Então, o profissional, ele tem que ter um papel de orientar, usar estratégia, né? Agir de acordo com as leis, prevenir, apoiar o tratamento, realizar um atendimento integral. Esse atendimento, ele tem que ser integral ali na hora, né? Para poder ele num todo, ele está vendo o psíquico, o psicológico, ele está vendo o físico da pessoa, o que está acontecendo, né? Então, ele tem que usar aqueles instrumentos, né? Nessa hora é que a enfermagem vai colocar ali o ato dela de cuidar, o que é a essência da enfermagem, que é o ato do cuidado, né? E para isso a gente vai utilizar os nossos instrumentos que nós temos, né? Nós somos da área da enfermagem, que é o toque terapêutico, o cuidado emocional, a liderança, porque muita gente tem que estar preparado, não somente o enfermeiro, mas a gente tem que preparar a nossa equipe para estar ali ajudando, acolhendo essa vítima, sem olhar crítico, sem aquele olhar de piedade. Ela não está ali para ninguém olhar para ela com piedade. A gente vai estar ali para olhar a roupa dela, que ela está de mini saia, que ela não está. Ela foi abusada porque ela estava de roupa curta. Não, a gente está ali para abordar, para sentir a vítima, o que ela quer passar para mim. Então, eu tenho que olhar para ela com um olhar que eu vou apoiar ela, que eu vou dar confiança para ela, que ela vai conseguir passar para mim aquilo que eu quero ouvir dela, né? Então, assim, e também nos meus estudos, eu olhei também que muita gente, eles não preenchem a ficha do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos, que a gente tem que preencher. Muitos enfermeiros, eles deixam de preencher porque eles têm medo de colocar o nome deles ali. E não é o nome deles que vai ali naquele momento. O momento que vai ali é o nome da unidade. É onde aquela pessoa foi ali atendida, foi recolhida, para a gente poder fazer aquela notificação. Tem que ser de notificação compulsória. É um caso de notificação compulsória, né?
Então, as estratégias e as ações de enfrentamento é assistência precisa, de forma correta, uma assistência integral, né? Para obter todas as informações, mesmo aquela que a vítima não fala, ela fica nas entrelinhas, né? Fica ali naquele todo, a gente tem que pegar num todo que a vítima foi falada ali, né? Então, as minhas considerações finais assim, a melhoria no atendimento em saúde, por se tratar de um caso, assim, que não é um caso de agora, né? É um caso que já vem há muito tempo, só que ainda não tem uns estudos comprovados para falar assim, ó, isso veio, acontece porque é de uma etnia, é de uma cultura, é de uma religião? Não tem uma comprovação por que acontece isso, né? Então, tem que ter uma assistência humanizada, né? Uma solução útil, adequada a cada realidade. Porque não adianta nada eu querer fazer um plano mirabolante, porque eu vou colocar um lugar aqui que ele vai só atender a pessoa que sofreu a violência sexual, né? E não ver aquela realidade daquele local. Qual que é a realidade daquele local, né? Então, eu destaco nisso a necessidade de implantar e implementar a humanização no cenário hospitalar. E os profissionais precisando desenvolver uma consciência de aprimoramento profissional para que possa acompanhar a evolução das novas tecnologias e aliá-la à escuta, ao diálogo, à solidariedade durante o processo do cuidado. E também a falta, né, dessa temática durante a graduação, né, que eu senti muito, a falta dessa temática da violência sexual, do cuidado do enfermeiro nessa violência sexual. Então, assim, os estudos, todos os artigos falam isso, né? Então, assim, os setores, eles têm que agir de forma integrada, né, para que a vítima tenha uma assistência humanizada, completa e de qualidade. Então, a gente tem que trabalhar a enfermagem, os médicos, os psicólogos, assistência social, né? Temos que trabalhar juntos. Já tem vários, né, tipos de locais que atendem essas vítimas, né? Hoje em dia tem o CREAS, tem o CRAS, só que primeiro eu tenho certeza, né? Primeiro elas vão passar por um PSF, por um setor hospitalar, né? Antes de ir diretamente nesses locais. Então a gente tem o enfermeiro, ele deve estar disposto ele vai estar ali, ele apoiando a vítima e incluindo ela nessas redes de apoio, né? Ai, gente, eu acho que é isso, eu não consigo falar mais. Parabéns! Vou falar aqui que eu vou te falar a verdade. Ai, Rose, desculpa, Harid, parabéns. Embora você disse que esteja nervosa, a gente só descobriu porque você contou, porque não pareceu, viu? Não é possível. Nossa, eu tô aqui, Mari. Não, foi muito bem, assim. Tremendo toda. Olha só, seu tema é um tema bastante relevante, né? Eu, quando estava na minha atuação na atenção básica, vi esse movimento acontecer, né? Embora a gente fale em violência contra a mulher já há um tempo, a gente executa pouco, né? Eu acho que você trouxe essa realidade. Eu fiquei aqui refletindo enquanto ouvia você falar e concordo, a gente executa muito pouco. Muito pouco. Então, ainda é recente um movimento mais efetivo de notificação dessa violência, de reconhecimento, né? Então, acho que o seu tema é um tema relevante, parabéns pela escolha. Obrigada. Você fez uma fala inicial, né, perguntando, será que os profissionais de enfermagem, eles estão preparados para atuar com essa mulher, né, e é uma pergunta que me chamou a atenção e eu fiquei o tempo todo ouvindo o seu trabalho, pensando sobre isso. Você trouxe números importantes, alarmantes, né, então acho que isso se apresentou muito bem aí no seu trabalho. Eu diria que você trouxe 3 vertentes, vamos dizer assim, dentro do trabalho. Uma são as abordagens que a gente tem com essas mulheres, uma é a própria questão da nossa subnotificação, e a outra é a questão do reconhecimento, que acaba estando alinhada à subnotificação, porque se eu não reconheço, eu não notifico, né? Para uma publicação, e eu acho que esse seu trabalho tem potencial de publicação,
talvez você possa pensar em uma dessas 3 linhas, né? Para afunilar, porque é muito interessante pensar nessa questão do reconhecimento, porque muitas vezes o enfermeiro não reconhece. Assim como também é interessante pensar em qual abordagem depois que isso foi reconhecido, porque uma coisa vai andar bem juntinho ali com a outra, né? Eu preciso reconhecer, mas preciso abordar. Então, no resumo, eu só te deixaria esse pensamento, né, para que você talvez analisasse essas 2 possibilidades, pensando numa publicação. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como que você acredita que nós podemos auxiliar os enfermeiros a melhorar esse reconhecimento da mulher vítima de violência? Então, eu acredito muito, né, durante a graduação, né, os professores, eles falarem mais desse tema, né, principalmente em saúde da mulher, né, eles frisar bastante esse tema para ajudar, né, ao reconhecimento dessa vítima, que é igual eu falei, né, porque ela pode ter sido lá na infância, né, e ela pode ter trago aquilo para a vida adulta dela, né? É uma pessoa que ela não consegue lidar com as outras pessoas, ela tem problema com as outras pessoas, ela tem problema de se relacionar sexualmente, né? Com o parceiro, né? Então, eu creio que na graduação pode ainda, né, ter uma brechinha para entrar esse assunto. Muito bom, parabéns. Professor Tarcísio, fica à vontade. Obrigado, Dayana. Parabéns, Harid. Obrigada, Tarcísio. Deixa eu ligar minha câmera aqui que eu Parabéns, tá? Realmente não percebi que você estava nervosa. Parecia Nossa, que... muito! Tá, mas é um tema realmente é um tema polêmico, né? Muito. Eu acho assim, até meio difícil, de repente. Eu acho que se não fosse as sugestões da professora Dayana, eu ainda ficaria pensando, imaginando como eu conduziria uma pesquisa, uma revisão nesse sentido, né? Então, eu dou parabéns para você pela, não é coragem, né? Mas pela capacidade de estar desenvolvendo isso. E isso pode vir a lhe ajudar bastante aí no futuro, né? Bom, na verdade, eu não tenho nem muitas sugestões. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta mais curiosa mesmo, assim, sabe? Tipo assim, nós temos a violência, né, sexual contra a mulher, e nós temos muitos enfermeiros masculinos. Existe alguma referência, alguma situação em que se cita alguma dificuldade dos enfermeiros masculinos com a conduta dessa paciente, mas não deles para elas, mas delas com eles? Sim, na minha revisão literária eu vi, tem sim, Tarcísio. Geralmente elas querem ser atendidas por mulheres, tanto é que às vezes ela chega no hospital e já leva ela para o médico e ela não quer ser atendida pelo médico, ela quer ser atendida por uma pessoa do sexo feminino, né? Tem sim, tem essa resistência sim, eu posso afirmar porque eu li isso nos meus estudos. E isso torna um outro problema, né? Um desafio para a enfermagem. Desafio. É um desafio. Um novo, de repente, o que o enfermeiro pode fazer em atuação para romper essa barreira, né? É onde eu falo que a enfermagem ela tem que ter um olhar muito abrangente, né, Tarcísio? Ela tem que ter um olhar muito, nesse caso, é um olhar muito abrangente mesmo, porque tem pessoas que ela não vai contar o que está acontecendo. Ela fala assim, ela chega lá machucada e fala assim, eu caí, né? E você sabe que ela não caiu, que aquilo não provém de uma queda, né? Que o parceiro a violentou, a machucou. Então, a gente tem que estar com esse olhar bem abrangente, né? É aquilo mesmo que eu falei da essência da enfermagem. Você, naquele momento, você tem que cuidar dela, né? Até tem uma de Grey's Anatomy que eu gosto muito, que teve uma mulher que ela chegou vítima de violência sexual e condiz com o que você disse, ela não queria ver rosto masculino naquele momento. Então, assim, eles bloquearam todos que foi do sexo masculino, eles bloquearam. Essa cena é muito forte, toda vez que eu lembro dela eu me emociono muito. Eles bloquearam tudo
e ela precisava ir para o centro cirúrgico naquele momento, ela precisava passar pelo corredor. Eles fizeram um corredor de fora a fora de mulheres, e uma enfermeira, uma médica, segurando na mão dela, levou ela até o centro cirúrgico, e ela não viu nenhum rosto masculino, porque se ela visse, ela ia lembrar do que tinha acontecido, né? Ela não queria, de forma nenhuma. E foi muito bonito, é uma cena maravilhosa, maravilhosa. Eu assisti várias vezes essa cena, e, nossa, toda vez que eu lembro dela, me emociona. Realmente é um desafio, né? Então tá bom, muito obrigado. A gente vai interromper por um minuto, nós voltamos logo, tá? Obrigada, tá, joia. Harid? Oi. Agora eu ouvi. Eu vou compartilhar a tela aqui, mas parabéns, você foi aprovada, tá bom? Obrigada, Tarcísio, obrigada. Eu vou ler a ata aqui. Bom, ata de defesa pública de TCC, trabalho de conclusão de curso. Aos 18 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram-se os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado O papel do enfermeiro frente às mulheres vítimas de violência sexual, sob responsabilidade da discente Harid Varela de Araújo, apresentado das 3 às 3h30, com o conceito final de 3.700 pontos. Parabéns, Harid. Ai, obrigada, Tarcísio. Parabéns, obrigada. Viu? Muito obrigada, sucesso para você aí na sua jornada. E parabéns mais uma vez pela escolha do tema. Obrigada. Agora eu posso falar para vocês rapidinho. Esse tema foi escolhido. Eu fui vítima de violência infantil. Nossa. Então, assim, é um tema que eu escolhi. E, assim, era muito difícil falar, mas hoje em dia eu já consigo falar. Eu fui vítima quando eu tinha 5 anos de idade, e eu escolhi esse tema, foi proposital mesmo. Mas tudo passou, né? E tô aí. Supera. E que bonito. Estou emocionada. Que eu também fiquei emocionada e fico feliz que você tenha transformado isso para a sua vida, né? Que você trouxe isso para um lado positivo e certamente vai ajudar outras mulheres com essa questão. Parabéns. Obrigada, Dai. Obrigada. Eu falei, eu vou contar no final, que daí eles vão entender o porquê do tema. Tá orgulhoso. Parabéns. Muito obrigada, Tarcísio. Muito obrigada, Dai. Nossa, muito obrigada mesmo. Beijo. 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 Tchau. Tchau.